Olá, povo do Senhor, a paz de Cristo, meus queridos. Bom, gente, eu tô gravando esse vídeo aqui hoje para fazer uma breve explicação sobre o vídeo anterior. Eu acho que todo mundo já sabe, né? Todos que nos acompanham aqui nesse canal sabem que eu tenho um filho, o nome dele é Eric, e é justamente o rapaz que gravou o vídeo anterior, né? Falando ali um pouco dessa questão aí, né? Dessas divergências aí sobre pré-lapsarianos e pós-lapsarianos. Bom, gente, eu gostaria de dizer que nós somos, sim, adventistas do sétimo dia. Passou um borboletinho aqui. Adventistas do sétimo dia. Acreditamos, sim, na verdade presente. Acreditamos, sim, na vitória sobre o pecado, não pelos nossos méritos, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Acreditamos nisso, sim. E acreditamos também na humanidade de Cristo, com certeza. Acreditamos que estamos aí necessitando urgentemente de reformarmos a nossa alimentação, de reformarmos o nosso vestuário, o nosso linguajar, nossa maneira de falar, de agir. Nós precisamos de tudo isso e em tudo isso nós acreditamos, nós cremos. Bom, o que eu gostaria de dizer a vocês, meus amados? O vídeo anterior, o Eric gravou, eu acho que de repente ele foi mal compreendido, né, por algumas pessoas, mas assim, o que eu queria deixar bem claro é que até na capa, né, a gente colocou o livro Nisto Cremos. Não estou incentivando ninguém a ler as doutrinas, quem escreveu o livro, aquele livro Nisto Cremos, ele foi um livro ali com as 28 doutrinas adventistas, que foi um livro aprovado pela Associação Geral, né? O nosso questionamento não é o que né, o que as pessoas criam, que estavam ali presentes naquela associação, até mesmo porque a gente sabe que sim, tinham pessoas pré-lapsarianas e pós-lapsarianas, né? Então, há pessoas que falam, né? Ah, mas esse livro, ele, né, meio que fica em cima do muro, né? Porque, bom, ele não aprova, né, nem o pré e nem o pós, né? E isso fica meio confuso. Mas o que a gente queria dizer era o seguinte: tanto é que o título do vídeo anterior foi que a Igreja Adventista, né, a IASD, né, oficialmente não é pré-lapsariana. Era só isso que a gente queria dizer, né? Era só essa parte. Porque o nosso questionamento é o seguinte: se dentro do próprio livro Nisto Cremos, inclusive, a gente chegou a colocar o link lá, né, para pessoas, para irmãos que frequentam igrejas, aonde a liderança ali, né, dessas igrejas dizem que são pré-lapsarianas, né? A intenção era de que a pessoa ali no link olhasse, né, podia baixar ali o livro e falasse: não, mas como? Né, pastor, você está falando que aqui, né, no seu distrito, né, foi adotado a posição pré-lapsariana, mas o livro Nisto Cremos, que é um livro da Igreja Adventista que foi aprovado na Associação Geral, não diz isso, né? Não aprova o pré-lapsarianismo. Ah, mas ficou em cima do muro. O que eu quero dizer, meus queridos, é que não está aprovado, né, pelo livro o pré-lapsarianismo. E o que o livro está dizendo é o seguinte: não é pré-lapsariano nem pós-lapsariano, né? Porque Jesus Cristo não veio com a natureza nem de Adão antes da queda, nem de Adão após a queda. E isso é fato. Ele veio com a nossa natureza após 4.000 anos de pecado, né? Mas ele veio com a natureza humana. É só isso que a gente queria dizer. Ele veio sim com a natureza humana. E o nosso questionamento é por quê? A pergunta que fica é: por que existem muitas igrejas, né, com a sua liderança ali, pastores e lideranças locais, dizendo que são pré-lapsarianas, se o próprio Nisto Cremos, que é um livro da igreja aprovado na Associação Geral, está dizendo que não?
Isso me deixou muito confusa, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. As coisas estão ficando bem difíceis. Aqui existem pessoas com o nome sendo passado na comissão, pessoas, e inclusive, claro, as pessoas nem ficam sabendo do que está acontecendo, né, de que o seu nome está na comissão, porque, assim, infelizmente, deveria ser mais um jogo aberto, né, jogar limpo, aberto, né, não se chega no irmão, em um jovem, para conversar com ele, olha, vamos conversar sobre isso, você está acreditando no pós-lapsarianismo? Vamos conversar sobre isso? Não tem conversa. Simplesmente elimina a pessoa para não pregar mais, né? E é fato que tem muitas pessoas, sim, né, que estão passando por isso. Não só aqui, mas em muitos lugares. Eu já recebi muitas mensagens de pessoas que estão passando por problemas assim, parecidos. E não é isso que vai tirar a nossa crença, né? Então, o que a gente quis dizer no vídeo anterior era levantar, na verdade, era levantar esse questionamento. A igreja adventista, dentro ali, né, do livro, onde existe as 28 doutrinas, né, que é o livro Nisto Cremos, lá fala claramente, inclusive o Eric falou, né, ele leu no livro Nisto Cremos, por isso que a gente deixou o link. Poderia ser alguém falasse, não, isso não está no livro Nisto Cremos, mas está. E por isso que eu deixei o link ali e por isso que a gente citou esse livro, né? Mas às vezes, né, há algo que não é muito legal assim de acontecer. A gente estava querendo citar ali que no Nisto Cremos tem uma decisão assim definitiva de que a igreja adventista não é pré-lapsariana. E justamente foi o título que a gente colocou. Oficialmente. Oficialmente. Algumas divisões podem estar tomando ali decisões contrárias à associação geral. E isso é muito complicado. E é o que está acontecendo, né? Porque existem sim igrejas que o próprio líder, o pastor, fala: aqui na nossa igreja somos todos pré-lapsarianos. Então o que eu faço com o que está escrito no Nisto Cremos? Corto essa parte? Jogo fora? Eu arranco essa página? Esse foi o nosso questionamento, né? E era só isso que eu queria explicar, meus amados. Então, o vídeo foi só para falar que, oficialmente, a Igreja Adventista não é pré-lapsariana, né? Então, Jesus Cristo, ele veio sim com a minha natureza. Após a natureza, após a queda, né? Pós-lapsariana, né? Após o lapso, só que com essa deteriorização de 4.000 anos, né? O que seria bem mais complicado, então, para ele vencer o pecado. Mas ele venceu para nos dar o exemplo, meus amados. Eu vou deixar aqui um outro comentário sobre o seguinte. Não sei, acho que por a gente ter colocado ali o Nisto Cremos, houve alguns questionamentos. Olha, mas esse livro, ele não fala aí as coisas muito corretas e tal, né? Porque é um livro oficial da igreja. E aí, às vezes, a gente pega um outro livro, a gente tem que olhar, né, todos os lados, olhar o que está acontecendo. Inclusive, né, foi por pessoas estarem sendo barradas de pregar, né, na igreja sobre esses temas, que descobrimos aí essa questão de que dentro do próprio livro Nisto Cremos, né, não é adotado essa posição pré-lapsariana. E isso foi mostrado para a liderança. Mas vocês estão falando que são pré-lapsarianos, mas o próprio livro Nisto Cremos não diz isso, né? Então, é sim algo para falar, né? uma defesa. A gente precisa também, né, olhar os dois lados para a gente saber o que a gente pode falar, né? E há também, assim, infelizmente, o preconceito, né? O preconceito existe dos dois lados e isso é muito triste. Se eu apresento aqui, né, por exemplo, esse livro aqui, que eu li e achei maravilhoso, um livretinho fino, olha, um livro fininho, e que foi escrito pelo
o pastor, né? Dennis Prague é um pastor adventista, né? Não é brasileiro, então não conta porque ele não é brasileiro, é um pastor adventista, mas apenas por ter este símbolozinho aqui, né? Às vezes a pessoa não aceita. Esse livro é maravilhoso, é excelente, um livro de fácil compreensão. Meus amados, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu, Mayra Castro, já fui preconceituosa. Eu não leria, né, há 2 anos atrás, um livro como esse aqui, né? Ah, não, eu só leio livros de Ellen G. White. Eu falava isso mesmo, só Ellen G. White. E a gente fica com a mente um pouco fechada. Por quê? Não a mente fechada por ler os livros de Ellen White, não, com certeza não, meus amados. Mas eu tinha muito medo de receber alguma doutrina errada, né, que estivesse vindo de uma outra pessoa. E aí eu fui abrindo o meu coração, com certeza Deus foi tocando, né? E depois de várias conversas com pessoas, eu falei, gente, parece que tem uma linha de pensamento aí que tá, sabe, assim, bem além. Eu quero aprender mais, eu não quero ficar estacionada. E aí foi quando a gente começou, né, a ler livros, literatura, assim, né, traduzidas, que não são de adventistas mesmo, mas que foram traduzidas, e a gente tendo acesso a essas literaturas, a gente começou a ler. E foi maravilhoso. Olha, é um livro que eu aconselho a vocês a lerem. Mas o problema que está acontecendo é que aconteceu comigo também, é essa questão do preconceito. Não vou ler, não vou olhar. Eu fui pré-lapsariana, roxa, defendia com unhas e dentes, de forma alguma. Mas sabe o que eu fazia? Eu assistia vídeos, né, de pastores que defendem um pré-lapsariano, o pré-lapsarianismo. Mas a partir do momento que eu estudei por conta própria, eu e o Eric tivemos outra visão. E graças a Deus por a gente ter aberto ao coração, o nosso coração, a essa nova visão, né? Não é uma mensagem nova, gente. É uma mensagem que Ellen White já pregava. Mas a gente precisa abrir o coração para aceitar mensagens que já foram ditas e que a gente não tinha uma compreensão certa. Vamos estudar, meus queridos, porque o fim está chegando. Já chegou, na verdade, né? A gente já está no fim do fim. O Senhor está voltando e a gente precisa aprender profundamente a doutrina, na verdade, presente. As doutrinas adventistas, na verdade, presente, porque a gente não sabe. A gente não sabe quase nada. Meus amados, era isso que eu queria dizer para vocês hoje. E fica um questionamento. Eu queria falar para vocês o seguinte. Certa vez, eu estava em um congresso adventista, e um jovem me procurou, e ali a gente iniciamos uma conversa. Ele foi se abrindo, ele foi conversando, e em um certo momento ele falou assim, Mayra, eu não consigo vencer um mal na minha vida. Eu sou viciado em sexo. Eu sou adventista, eu não consigo parar. Eu tenho a minha namorada é adventista também, mas nós não conseguimos parar. Eu perguntei para ele, né, se a namorada dele estava ali com ele no congresso. Ele disse sim, e apontou a jovem, e eu olhei ela de longe, né, uma jovem bonita, novinhos, né, um casalzinho novo, uma jovem bonita, com uma roupa bem provocativa, que não iria ajudar em nada a melhorar essa questão, esse problema que eles tinham. E ele falou para mim, ela também é adventista, ela também sabe que está errado, mas a gente não consegue parar. Agora eu pergunto, o que isso tem a ver com o que a gente estava conversando? Meus irmãos, o que eu deveria falar para este jovem? Meu jovem, é normal, porque você tem a natureza pecaminosa. Eu sei que bem que você tenta, mas com a sua natureza pecaminosa, você não vai conseguir vencer muitas coisas na sua vida.
Ou eu deveria falar para ele: meu jovem, você não consegue vencer, mas pelo sangue de Jesus Cristo e a força vindas do alto, você consegue sim vencer os seus pecados. E aí? A gente deve acreditar nessa doutrina da vitória sobre os pecados? Ou a gente vai levando, né? Afinal de contas, né? Quem não acredita na humanidade de Cristo vai acreditar que Cristo venceu porque, né? Ele tinha uma outra natureza bem diferente da nossa. Mas o que Ellen White fala lá no livro O Desejado de Todas as Nações é que ele veio sim com a nossa natureza, né? A natureza dele era mais semelhante à nossa natureza, não era nem semelhante à natureza de Adão após o pecado, após a queda. Era mais semelhante à nossa natureza. E é por isso, meus irmãos, que é possível vencer, sim, os pecados pela graça de Jesus Cristo. Sabe por que Jesus venceu os pecados? Porque ele venceu tudo? Porque ele não caiu em pecado na realidade? Porque ele tinha uma proximidade muito grande do Pai. E o dia que nós, meus queridos, tivermos a mesma proximidade com o Pai que Jesus Cristo teve, sim, nós vamos vencer todo e qualquer pecado na nossa vida, pelo sangue de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, meus queridos. Esse provavelmente realmente com certeza, é o último vídeo que eu gravo daqui de Brasília, né? Para quem vem acompanhando aí minha história, já estou indo para o campo. A gente fala mais sobre isso. Inclusive, vou deixar aqui para vocês aqui a foto da minha casinha que eu aluguei lá no campo, só para vocês já terem uma ideia. Uma casinha pequenininha, muito aconchegante, vai ser muito legal. Gente, a gente vai se falando. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.